bem interessante, que a gente trabalha muito nas rodadas de constelação, quando a gente faz, que são as situações, né, da infância que refletem aí na vida adulta. Oi, Didi! Boa noite! Então, existem sim, né, muitas situações que acontecem na nossa infância. Na verdade, antes da infância acontecer em si, essas situações elas já acontecem até na pré-concepção, né, da criança. Quando a gente pensa em ter um filho, como é que esse filho ele é intencionado, né? Por que, na verdade, ele é intencionado, né? Ou se ele não é intencionado, porque tem alguns filhos que acontecem aí bem de surpresa, né? Bem de, não estava esperando e aí aconteceu de gerar uma criança. Então, o ser intencionado, não ser intencionado, ter toda uma preparação na pré-concepção dessa criança, desse indivíduo, reflete na vida adulta. Sim. E não há culpados, né? Nós pais que nos consideramos muito culpados, né? Tudo é motivo de, ai meu Deus, vai ficar assim por minha culpa, vai ficar assado por minha culpa. Não. Na verdade, não tem culpados, né? A gente vem de um sistema que vem trazendo, né, ao longo da trajetória desse sistema, algumas peculiaridades que são do sistema. Então, não tem como eu culpar, por exemplo, os meus pais, a minha mãe e o meu pai, por um motivo deles, por ter feito alguma coisa comigo, já que eu não sei o real motivo dentro do sistema, né, maior. Né? Quando eu olho para um cliente, para um paciente que chega até mim com algumas situações dessa, a gente não olha para o cliente em si, a gente não olha para o paciente em si, a gente olha, na verdade, para o sistema completo dele. Então, eu vejo ele e eu vejo atrás dele o pai e a mãe dele, né? E atrás do pai e da mãe, linda, eu vejo todo o sistema de antepassados desse cliente, desse paciente. Então, tudo começa antes do gerar a criança, né? Antes da concepção, na pré-concepção. O porquê gerar uma criança diz muito respeito à intenção dos pais. Eu quis gerar porque vai me satisfazer, que eu vou ser mãe, eu quero muito ser mãe, o meu sonho é ser mãe. Eu vou gerar porque eu tenho vontade de que uma criança venha para trazer harmonia para essa casa. Eu vou gerar para salvar um casamento, né? Eu vou gerar para diversos motivos, né? Então a gente sabe que esses motivos refletem na vida adulta, refletem na própria gestação, né? No parto, no nascimento, na primeira infância e por aí vai. Vou falar um pouquinho agora quando o neném foi concebido, né, na gestação. A gestação, a criança tem um vínculo muito forte com a mãe, porque é a partir desse vínculo que acontecem as trocas, né, nutricionais. E não só as trocas nutricionais, as trocas também sentimentais. Então, tudo que a mamãe sente, ela passa para o feto e essa troca acontece. Então, a gestação, se foi uma gestação tranquila, se foi uma gestação programada, se foi uma gestação... Olha eu aqui falando de gestação e minha obstetra entra. Maravilhosa, linda. Se foi uma gestação tranquila, se foi uma gestação que teve alguns contratempos, se foi uma gestação que teve algumas coisas que a mãe precisou, né, despendir muita energia, muito sentimento, muita emoção. Tudo isso começa a imprintar nas células daquela criança toda aquela memória que ela teve desse período. Então, tanto do período pré-concepcional, né, no período da gestação em si, no parto e no pós-parto. Eu tenho um professor
que ele diz que para a gente salvar as pessoas, ele é muito abrangente, mas isso é muito legal também, que fica interessante da gente escutar. Para a gente salvar as pessoas, a gente precisa começar a compreender e ter um respeito muito grande pela forma que elas nascem, pela forma que elas são geradas, pela forma que elas são ali concebidas naqueles 9 meses e pela forma que ela é trazida ao mundo, né? Se é com muito respeito, se é com muito carinho, se é com muita intenção de que venha para somar, né? E não para satisfazer alguns desejos nossos. E quando a gente concebe essa criança e ela vem de um parto bem tranquilo, bem harmônico, isso também imprinta nela, né, muitas emoções positivas. E o momento do nascimento, o momento daquele percurso ali do nascimento, é um momento que diz muito respeito ao que ela vai proporcionar na vida dela, ao que ela vai levar para a vida dela, a forma que ela vai gerenciar, que ela vai viver, que ela vai ver aquilo ali, porque a mãe dá todas as possibilidades para que ela venha. Então, como ela vai gerar, como ela vai ter sucesso naquilo ali, depende muito, sim, do parto, né? Depois vem aí a alimentação, né? O primeiro alimento quem fornece? A mãe. E aí a necessidade do neném, né, de ir lá e sugar o peito materno ou da mãe dar na mamadeirinha, né, aquela forma de alimentar. Então esse alimento, a forma como ele foi alimentado, não se ele foi alimentado leite materno ou leite de mamadeira, não é isso. A forma no sentido do carinho, da troca de olhares, do sentimento que foi empregado naquilo ali, diz respeito ao que vai ser imprintado também nessas células. Então aí a gente tem esse primeiro momento, né, de nascimento que é muito importante, é crucial, e vem a primeira infância. E aí nessa primeira infância acontecem sim, né, muitas situações em que a criança ela vai absorvendo, ela vai adquirindo experiências que ela vai levar aquilo ali para a vida adulta. Existe umas pessoas que falam que a moleira, né, aquela moleirinha aqui da parte de cima da criança, quando a gente pega e está bem molinha, diz que aquilo ali é uma antena, que a criança tem aquela antena aberta, né, completamente aberta para o meio externo, e é como se ela fosse uma moleira psíquica, que tudo a criança absorve a partir dali. E sim, é bem verdade isso. Tanto que a gente fala assim, a criança aprende rápido, né? Aprende uma nova língua rápido, aprende várias coisas rápidas. Então, assim, por mais que a criança esteja dormindo, ela está absorvendo muitas coisas. E aí, o que acontecia antigamente, né? A gente achava que a criança não estava entendendo nada, não estava vendo nada, não estava... Linda! Não estava participando ali. E, na verdade, o que foi visto hoje em dia é que as crianças elas aprendem muito mais fácil e elas absorvem pelo movimento do que está acontecendo ao redor dela. Então, situações como presenciar a briga dos pais, né, presenciar a separação, presenciar violência, presenciar cenas de sexo, mesmo estando dormindo, isso já foi cientificamente comprovado que as crianças elas absorvem muita coisa, tudo isso na verdade, e fica imprintado nas células como emoções, como experiências. E aí elas vão, a gente também já foi criança, né? A gente vai trazendo isso para a nossa vida adulta. E aí muitas vezes a forma que a gente se comporta, a forma que a gente reage frente a algumas situações que nos acontecem, diz muito respeito ao que nós passamos nessa pré-concepção, na concepção, na gestação, no parto e por aí vai, né? Eu fiz eu li um livro, né, uma vez e fiz muitas anotações na época que eu estava grávida, né, de Carolina, e o que me chamou mais atenção eram algumas coisas que, o nome dela é Laura,
eu esqueci agora o nome dela, da escritora, mas é um livro fantástico. Chama Maternidade e o Encontro com a Sua Própria Sombra. É Laura Gutman. E ela dizia uma coisa muito interessante que era assim, a melhor forma de que a gente passe toda a nossa sensibilidade, tudo que nós queremos, toda a nossa entrega para a criança, é que nós possamos ser, né, e agir conforme a gente tenha uma verdade naquilo ali, né, para que seja uma verdade para a gente e para que a gente tenha uma verdade naquilo ali. O que quer dizer isso? A criança também saca quando a gente está fazendo algo que não é verdade com ela, né? Ela começa a desconfiar, ela começa a viver uma certa desconfiança, ela começa a perceber que aquilo ali não é real, que aquilo ali não é o mundinho dela. Então também não adianta a gente ficar fazendo algo que não diz, não integra na gente, não tá verdadeiro na gente para a criança. Eu vou ser carinhosa aqui, né? Não é assim. O que ela propôs no livro é que a gente pudesse ressignificar o contexto da gente, o que a gente passou, né? E aí minha mãe, ela trouxe uma vez a questão do meu parto, né? Minha mãe falou assim, no seu parto, você não queria nascer, você não queria vir, porque o enfermeiro precisou subir em mim, fazer força para que você nascesse. E aí aquilo ficou em mim, nossa, né? Como uma dificuldade. Será que realmente era uma dificuldade minha de vir? E aí, quando eu li o livro dessa Laura, que eu vi, ela falava assim, comece a ressignificar tudo o que acontece com você nas coisas, na infância, né? Nas coisas que vão acontecendo com a sua criança. E aí, no momento do parto, eu consegui, né? Eu trabalhei muito para isso, consegui com que o parto fosse muito harmônico nesse sentido. E é como se eu estivesse revivendo o meu parto também. Então, algumas situações de dúvidas, de questionamentos, de incertezas, vêm muito dessa fase. Sim. Vem muito dessa fase. E aí, quando a gente passa a desenvolver um trabalho de ressignificar isso com a gente, trazendo isso para a nossa criança, né? A gente vai modificando esses pensamentos e vai modificando essa memória celular imprintada na gente. Por que eu estou falando isso tudo para vocês? Porque nós somos 50% nosso pai, 50% a nossa mãe. Tudo que nós trazemos do nosso sistema, nós trazemos da nossa ancestralidade masculina, da nossa ancestralidade feminina. Pensem em vocês, a gente está aqui hoje porque eles deram a oportunidade, né? A vida veio correndo através deles para que a gente chegasse até aqui, para que a gente estivesse essa vida aqui. Então, eu vivenciei esse comportamento com a minha mãe e foi a coisa mais grosseira do mundo. E aí eu não vou fazer isso com o meu filho, eu não vou reproduzir isso com o meu filho. Quando a gente faz isso, a gente entra numa lei dentro das constelações, que é a lei da exclusão. A gente está excluindo, inclusive, algo que aconteceu com a gente. E aí o que a gente faz? A gente precisa compensar isso e a gente precisa viver isso. Né? Então, a gente passa a fazer, sim, toda a movimentação que a gente disse que a gente não ia fazer. Né? Então, o que a gente começa a liberar? A gente começa a fazer isso com os nossos filhos também, achando que a gente está fazendo algo diferente. Mas como somos 50% pai e 50% mãe, a gente reproduz isso para os nossos filhos também. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque a gente fala, eu sou culpado disso. Não, isso é do nosso sistema, isso é uma familiaridade que a gente vive. Não teria como ser diferente a partir do momento que a gente não tem esse autoconhecimento. Então, a partir do momento que a gente passa a observar isso com muita cautela, com muito amor, com muito carinho para tudo que foi vivido e a gente olha aquilo, a gente integra aquilo na gente, a gente fala, poxa, massa, foi o que eles puderam fazer, da forma que eles puderam fazer,
né? Vocês me abençoam para eu fazer só um pouquinho diferente, porque o momento pede que a gente faça um pouquinho diferente, né? As crianças que estão nascendo hoje são crianças que pedem da gente um certo cuidado, uma certa cautela. É claro que a gente não vai ficar o tempo inteiro mimando, não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. O que eu estou falando é que a gente, essa nossa geração de hoje, a gente consegue observar com mais nitidez, com mais conhecimento, tudo aquilo que a gente vivenciou. E a gente fala, poxa, esse momento atual já não requer que a gente faça aquelas coisas que aconteceram, né? Então vamos fazer um pouquinho diferente, vamos pegar todos esses valores dos nossos pais, né? Tudo que eles nos deram como valores, a gente pega aquilo, a gente abraça aquilo e a gente reproduz o que foi muito, muito positivo, o que não foi a gente reproduz de uma maneira mais tranquila, mais amena, mas que a gente possa fazer também do nosso jeitinho. As crianças, elas têm uma mania, uma necessidade de olhar para os pais, para a felicidade dos pais. Por que isso? Quem adivinha por que isso? Acabei de falar. Porque as crianças, elas são 50% mãe, 50% pai. Pai, mãe. Pai, mãe. Então, nesses 50%, elas estão inseridas inconscientemente, como nós temos eles dentro de nós, né? Como nós temos nas nossas células o nosso pai, a nossa mãe. Se eles sofrem, nós, consequentemente, também sofremos. Então, inconscientemente, o nosso sistema todo quer que a gente olhe com muito carinho para o nosso pai, para a nossa mãe. Então, se o nosso pai, se a nossa mãe começam a discutir, começam a brigar, começa a ter uma situação tensa dentro da nossa casa, a nossa criança olha para aquilo e fala, opa, peraí, parem de discutir vocês dois, por favor. Por quê? Porque se vocês continuarem discutindo, a mamãe pode ir embora, o papai pode ir embora, e eu, como é que eu vou ficar? Eu vou morrer. Literalmente, a sensação que a criança tem dentro dela, do que fica imprintado nela, é de que ela não vai conseguir sobreviver sem um dos dois, né? E a gente vê muito isso aqui, quando a gente traz isso, quando a gente abre o campo das constelações, a gente começa a trazer isso à tona, a gente vê o quanto a criança, o movimento da criança é de unir, de juntar os pais, né? De tentar fazer com que aquela situação acabe, senão ela fica olhando para aquilo, observando aquilo, né? E na verdade quem teria que resolver aquela questão eram os adultos, né? Os pais, os adultos, e aí eles não conseguem resolver porque estão preocupados com outra coisa ou estão aficionados em um outro movimento, vai deixando, vai empurrando aquilo ali e a criança, ao invés de olhar para a vida, olhar para frente e ir adiante, ela passa a se virar e olhar para os pais. E ela acaba não dormindo direito, a ter alguns movimentos um pouco mais lentos, algumas... como é que chama-se que a gente fala? Ah, menina, você está no mundo da lua? Meio que viajando. Isso por quê? Porque ela tem a atenção dela contrária à vida, né? Ela fica com a visão para os pais. E o que isso implica na vida futura? Nossa! Quando naquele momento os meus pais estavam lá, eu estou dando um exemplo, tá, gente? Por favor, tem muitos outros exemplos, mas eu acabei dando esse exemplo, fiquei nele e vou desenvolver aqui. Então, quando os meus pais ali brigavam, discutiam, estavam naquela entrave entre os dois, a minha mãe não me deu o real carinho, ela não me deu a atenção. Então, o que acontece na vida futura, né? Lá, com o meu marido, com o meu chefe, com os meus amigos, eu fico requerendo atenção. É um exemplo, tá? Por favor. Eu fico requerendo atenção. Eu fico tentando compensar aquilo que eu não tive lá atrás em algum movimento lá na frente. Algum movimento lá na frente com o chefe, com o marido, com a esposa. Eu fico tentando buscar algo que lá atrás eu não recebi, né? Teoricamente eu não recebi. É para a mãe e para o pai agora ficar em cima do filho dando carinho? Não. É para que a gente possa observar
né, quem é mãe, quem é pai aqui, que a gente possa observar o nosso comportamento frente a essas situações. É um comportamento de adulto? Eu vou lá, eu enfrento, eu realizo, eu consigo, como é que chama? Eu consigo resolver o problema, ou eu vou deixando para lá, deixando para lá, deixando para lá, e quem passa a observar aquilo é a criança, né? Uma vez, a gente estava tendo uma rodada de constelação aqui em casa e Carolina, ela estava há umas 2 semanas sem dormir direito, né? Acordava na noite o tempo inteiro. E aí, quando acabou a rodada de constelação aqui em casa, eu pedi licença e pedi para olhar para isso. E coloquei algumas pessoas, né, como é que funciona a rodada, né, que tem algumas pessoas que me perguntam bastante, eu vou trazer para vocês, como é que funciona a rodada de constelação. A gente se senta em um grupo, né, e as pessoas que ficam aqui no grupo da constelação, elas participam ativamente como representantes, ou uma pessoa me traz um tema que a gente possa olhar para esse tema, abrir esse tema aqui para as pessoas, ou não, ou ser um tema oculto, né? Ninguém precisa saber o que está sendo constelado. E as pessoas que estão sentadas aqui, e elas servem de representantes para aquele momento ali da nossa rodada. Então, as pessoas, quando elas são representantes, a gente coloca toda a movimentação para ela. Olha, agora, a partir desse momento, você pode representar tal pessoa. E ela começa a ter sensações no corpo, né? Não tem nada a ver com religião também, mas sensação de levantar o braço, baixar o braço, deitar, levantar, sentir uma vontade de chorar ou não, sentir vontade de sorrir, sentir vontade de ficar na ponta do pé. Todos esses movimentozinhos diz respeito a uma coisa, tem um significado. E a leitura que eu faço desse significado é o mais importante para que eu possa ver o que está por trás daquilo que a pessoa me traz como um tema. Tá? Então, quando eu digo para vocês, ver é ser livre. Por quê? Porque naquele momento, algo que eu achava que era um problema na minha vida, quando a gente abre numa rodada de constelação, a gente consegue ver o que está por trás daquilo ali. Né? Então, quando Carolina estava nessas 2 semanas acordando direto na madrugada, eu fiz uma constelação constelação é tudo mesmo. Eu fiz uma constelação para ver o que estava acontecendo por trás daquele comportamento dela. Então, eu coloquei algumas pessoas sem saberem o que elas estavam representando, disse apenas para uma pessoa do meu lado, para que não tivesse nenhum erro, né? nenhum viés. E aí, a representante, que era de Carolina, ela estava muito inquieta e olhava em direção ao pai, a Diego. E aí, quando eu perguntei o porquê, né, daquilo, por que você está se sentindo assim, né? O que está acontecendo e tal? Não, estou inquieta, alguma coisa em relação aqui, a esse movimento, né, com o pai. E sim, nós estávamos numa semana de tomada de decisões. Em relação à clínica, preocupados com algumas coisas que a gente precisava fazer lá. E a criança, inconscientemente, quando ela vê que tem alguém preocupado, ela fala, opa, peraí, meu pai está preocupado, né? Eu preciso ajudar ele. E aí o que ela faz? Ela fica de vigília. Ela acorda na noite e ela fala, peraí, que ele não pode ficar sozinho nessa, vou me preocupar também. Então, quando nós, adultos, conseguimos dizer para a criança, veja só, você é só uma criança, você é inocente. Nós, como adultos, conseguimos resolver as nossas questões de adulto. Pode viver o seu mundo, pode brincar, pode ser criança, né? A gente consegue libertar essa criança das nossas questões, das nossas preocupações. A gente libera essa criança para ser apenas uma criança. E a gente, como adulto, na posição de adulto, a gente consegue resolver aquelas questões ali. O que é que acontece? Muitas vezes com a gente tem muitos comportamentos de criança, porque naquele momento da nossa infância, a nossa criança imprintou nas células dela muitas situações que nós vivemos com os nossos pais, na nossa escola, na nossa, na infância em geral, e que nós
tentamos resolver, tentamos ir em frente e nós muitas vezes não conseguimos, a gente paralisou ou a gente fugiu porque éramos crianças, inocentes. E aí o que acontece naquele momento? A gente imprinta aquela reação e a gente leva para a vida adulta. E ao invés da gente se comportar como adulto na vida adulta, a gente passa a se comportar como criança, porque a gente não teve o momento de se divertir, de ser criança, de se preocupar com as coisas de criança. Né? A gente ficou visualizando os pais, preocupado com aquela situação da escola, preocupado com aquela conta para pagar. Teve um cliente uma vez que trouxe para mim um caso muito interessante, que ele falava assim, doutora, Fernanda, eu não consigo... eu não consigo administrar muito bem a minha loja, eu até tenho dinheiro, mas eu acabo perdendo todo o dinheiro, eu não sei o que acontece, eu não sei porquê, e eu tenho muito medo de arriscar muito. Então, assim, o que eu faço é naquele mundinho ali, eu tenho medo de arriscar, e acaba que naquele mundinho pequenininho que eu fico, eu perco o dinheiro, acontece uma coisa ou outra, eu tenho que gastar o dinheiro que eu reservei, que eu fiz a reserva. E aí o movimento dele, o tema dele foi essa questão, né? A questão financeira. Quando ele me trouxe essa questão financeira e a gente abriu a constelação dele, a gente percebeu que na infância dele, o pai, ele tinha perdido todo o dinheiro, ele tinha ido à falência, de fato. E a criança dele só observava aquilo ali. Então eram movimentos que ele tentava fazer na vida dele adulta que ele não conseguia ir para frente, ele ficava paralisado, ele não conseguia ir, ele não conseguia crescer, ele não conseguia ir adiante. Porque algumas situações que aconteceram na infância ficaram imprintadas nele como verdadeiras, como situações que ele não conseguia ir adiante, que ele não podia ir adiante. A criança dele paralisou. Então, sim, muito do que nos acontece na infância, a gente traz como memória, né, celular, como memória, e a gente vai passando isso adiante também, né? A gente vai passando isso adiante. Muitas outras situações que requer que a gente enfrente e a gente não enfrenta, a gente traz também para a nossa vida adulta. Por exemplo, uma criança que foi abusada sexualmente, ela tende a paralisar, né? Ela paralisa naquilo ali, ela não tem reação nenhuma, ela não vai, ela não foge e ela não arca, não vai adiante, então ela paralisa. E o que é que isso pode comprometer lá na vida adulta dela, né? A gente já teve algumas situações que quando a gente abre o campo da sexualidade, ele fica muito embaçado, ela não consegue ter um relacionamento seguro, na vida adulta ela não consegue se entregar profundamente numa relação, e não só numa relação de casal em si, numa relação como um todo, numa relação de amizade, numa relação entre pessoas mesmo, né? No modo geral. A sexualidade da criança é algo que está nela como uma coisa criativa, da criação. Vocês veem que a criança ela não para quieta, né? A criança ela está sempre construindo algo, ela está sempre fazendo algo. Hoje eu peguei Carolina com 2 vasos na mão e eu fiz, minha filha, pelo amor de Deus, me dê esses vasos, vamos botar lá, senão vai quebrar. Não, mamãe, eu quero bagunçar, é o momento de bagunçar. E eu olhei aquilo e falei, não, peraí, tem hora para tudo, me empresta esses vasos, licença, fui lá e coloquei no lugar. Porque a necessidade de criação é muito profunda, é muito forte. Então, a criação está intimamente ligada, intimamente vinculada à sexualidade, né? A sexualidade é o que cria a vida, né? É a criação, a forma mais... a maior forma de criação é a forma de criação de uma outra pessoa. E ela se dá a partir do momento da sexualidade. Então, quando na criança isso é feito de uma forma deturpada, né, na visão dela, na visão que a gente tem ali daquele momento, é uma coisa que ela leva na vida futura como um entrave muito grande. Então, situações para se criar, situações para se desenvolver, uma mente mais criativa, mais elucidativa, ela fica em muitos momentos paralisada, ela fica em muitos momentos bloqueada. É uma outra situação que a criança pode passar e lá na frente ela pode responder a esses atos também.
né? E como é que a gente descobre essas entraves e como é que a gente começa a lidar com isso, né? Bom, a gente começa a ter um movimento interno, em algum momento da nossa vida, a ter um movimento interno de angústia, de necessidade de entender algumas coisas, a gente começa a bater de frente com a nossa mãe, ir de encontro com as ideias do nosso pai, a gente começa a ir de encontro com o nosso parceiro, ir de encontro às nossas amizades, a gente começa a sofrer alguns efeitos, algumas movimentações, algumas angústias, alguns entram em depressão, outros entram numa paralisia total, algumas a vida trava no sentido de financeiro, de sexualidade e por aí vai. E aí a gente tem a necessidade de buscar algo mais profundo. E muitas vezes a gente descobre algumas situações da infância refletindo nessa vida adulta de acordo a esses movimentos, né? Quando esses movimentos vão acontecendo. Essa ansiedade, uma depressão. E quando a gente para e observa o que lá atrás, né? O que na nossa infância teve esse movimento, a gente começa a curar a nossa criança, a gente começa a dar um bom lugar a essa criança. A gente começa, inclusive, a cuidar dessa criança que por muito tempo ficou aí sem muito cuidado, né? Desamparada, digamos assim. E eu vou voltar naquilo que eu comecei com a live. É culpa do pai e da mãe? Não, não tem culpado. As experiências que a gente passa, tanto na infância, na verdade, tanto na pré-concepção, quanto na gestação, quanto no parto, quanto na infância, na puberdade, na vida adulta, são experiências necessárias para que a gente possa desenvolver o que a gente precisa desenvolver, experimentando, experienciando. Então, não tem nada de errado. A família que a gente vem é a família que a gente necessita experienciar muitas coisas, né? E quando a gente bate de frente com essa família, quando a gente bate de frente com esse sistema nosso, a gente bate de frente com as nossas experiências. A gente diz, não, tá tudo errado, eu não poderia estar vivendo isso aqui. Quando que, na verdade, quando a gente abraça, quando a gente abre os braços para todas essas experiências, por mais loucas e dolorosas que elas sejam, a gente tem muito o que aprender com elas, a gente tem muito o que visualizar com elas. Então, a gente passa a ter muitas respostas, mesmo de fato, de muitas coisas que a gente, poxa, eu não entendia por que isso acontecia. E quando a gente para perceber que lá na infância aconteceu tal coisa, a gente para e fala, nossa, verdade, é bem por aí, olha só. Eu tenho uma professora também, minha professora de Feng Shui, que ela fala assim, olha, não deixem o filho de vocês fazer aquela bagunça com aqueles brinquedos todos, não terminar, não arrumar e começar uma outra brincadeira. Isso diz muito na vida adulta. Sabe aquela pessoa que entra em uma faculdade, entra em outra faculdade, faz uma coisa, faz outra e nunca termina? É porque lá na infância ela não guardou os brinquedos na hora que a brincadeira terminou para começar outra brincadeira. E aí aquilo ali fez muito sentido. Eu falei, minha nossa, é verdade. Quer dizer então que eu ficava lá brincando com todos aqueles brinquedos, não acabava com aquela brincadeira, já emendava em outra, e aí quando eu venho para cá para a vida adulta, eu faço uma coisa, faço outra, e aí a coisa fica inacabada, né? E a gente vai fazendo uma, vai fazendo outra, vai abrindo uma, vai abrindo outra, vai fazendo e acontecendo, e acaba que não acaba nunca. Então, é culpa? Não, não é culpa, é como a gente foi ensinado, como a gente foi trazendo essas situações. Bom, deixa eu ver aqui um pouquinho o que vocês estão escrevendo, porque eu estou vendo um monte de gente escrevendo aqui. Deixa eu ver para ver. Para mim, a gente carregava as coisas do pai e da mãe. Também, a gente também carrega as coisas do pai e da mãe. Como eu falei para vocês, né? Nós somos 50% nosso pai, 50% nossa mãe. E tudo que somos diz respeito ao sistema deles também. E tudo que vamos vivenciando são experiências, são experimentações do que eles também vivenciaram e do que eles trazem para a gente. Mas tem algumas situações que são novas na nossa vida, na nossa experiência, que talvez na experiência deles não existiu. E que se na experiência deles existiu e está imprintado neles
e passa através dessa movimentação celular para a gente também pode vivenciar ou não. Então, tem algumas situações que são apenas nossas, que são situações que aconteceram lá na pré-concepção, lá na gestação. Por exemplo, quando a gente uma grávida que toma um susto repentino e no susto o neném nasce. É uma experiência. Possa ser que com a mãe dela não tenha acontecido isso, né? Ela tenha tido um parto tranquilo, um parto, foi tudo muito tranquilo na gestação e tudo mais. Então, são experiências da criança, né? Como eu estou trazendo, né? Que me pediram para trazer as situações da infância que acarretam na vida adulta. Isso são experiências que, sim, uma criança pode passar e os pais não. Mas tudo que nós trazemos, sim, somos pai e somos mãe. E muitas coisas da nossa vida adulta que a gente exclui dos nossos pais, que a gente fala assim, não vou fazer isso, minha mãe faz isso, super errado, não vou fazer, a gente faz. Porque quando a gente exclui, quando a gente dá um não, a gente diz, não, você está errada, eu não vou fazer isso. Isso diz que eu preciso passar por aquela experiência. Porque o tanto que eu excluo, o tanto que eu deixo aquilo de lado, eu deixo aquela minha parte mãe de lado, aquela minha parte pai de lado. E aí o que que acontece? Eles, eu não vivo o que é realmente. Não. Tá travando? Ai, só um minutinho. Tá, melhorou? Travou? Voltou? Voltou? Sim ou não? Vejam a internet de vocês. Para mim também. Ixi, travou. Vamos ver se volta. Vamos ver aqui. Voltou. Pronto. Voltou. Voltou. Joia. Voltou. Massa. Beleza. Então, nessa que a gente tem imprintado na gente essa questão dos nossos pais, a gente não necessariamente tem que viver tudo que eles viveram. Por quê? Porque se já somos eles e se eles já passaram por aquilo tudo, não precisamos passar novamente, né? Entendem isso? Fica claro isso? Eles, como pai, como mãe, passaram por algumas situações na vida deles e que por eles terem passado, terem ficado imprintado nas células dele e eles terem desenvolvido uma nova vida que fui eu, e eu recebo na memória celular o que ficou imprintado nas células dele, significa que o que eles passaram, teoricamente, eu também já passei. Então, a partir do momento que eu nego o que eles passaram, eu nego o que eu passei. E aí, o que é que eu faço? Eu preciso passar. Porque se eu estou negando o que eles passaram, eu preciso fazer o movimento para que haja uma compensação. Porque, na verdade, tudo acontece, todas as experiências acontecem como um equilíbrio do todo, como um equilíbrio geral. Então, nada do que acontece com a gente é à toa, né? A gente precisa ter um equilíbrio do todo no nosso sistema. Então, quando você traz assim, eu achei que eram coisas do pai e da mãe, não só do pai e da mãe, são experiências novas também em todos esses movimentos, né? Em todas essas fases da nossa vida. Então, o que acontece? Nas nossas células ficam imprintadas. E aí, o que a gente faz? A gente também passa aquilo adiante. A partir do momento que a gente ressignifica, que a gente olha para aquela experiência como uma coisa nova e positiva, a gente passa também como uma memória nova e positiva. Deu para entender um pouquinho? Deixa eu ver aqui. O que vocês estão falando para a gente poder desenvolver um pouco mais. Isso explica muita coisa. Preciso de uma constelação já. Olha só, o que acontece? Eu gosto muito dos ensinamentos da constelação. E eu gosto muito das constelações, sim. Porque elas trazem à tona o que realmente está lá, oculto no nosso sistema, está lá na nossa infância. A gente tem alguns comportamentos hoje que a gente não sabe de onde veio esses comportamentos. E quando a gente para analisar, para ver, para abrir, para observar, a gente vê de onde esse comportamento veio. E quando a gente vê, a gente já começa a fazer uma análise de tudo e a gente já começa a se comportar muito melhor.
né, frente a essa tomada de decisão que a gente tem, frente ao que a gente viu, né? Então, assim, todo mundo precisa de uma constelação? Algumas pessoas precisam até mais dos ensinamentos da constelação do que de uma constelação propriamente dita. Porque às vezes a pessoa sabe o que está acontecendo, a pessoa sabe de onde veio, a pessoa lembra que lá na infância dela, aconteceu uma situação chave e que ela traz isso agora, né, na vida adulta. Algumas pessoas sim sabem, né? E não precisam de uma constelação, a gente precisa abrir para ver onde está esse entrave, mas precisam dos ensinamentos da constelação, de como se relacionar, né? Da forma, a maestria do relacionamento em si, ela vem pela maestria dos ensinamentos da constelação. Aí sim, todos precisariam desses ensinamentos das constelações, cada um no seu lugar. Eu vou dizer para vocês um pouquinho. Tem um livro muito bom que fala muito sobre isso, O Segredo da Mente Milionária. Olha só uma dica, tá vendo? Tudo faz sentido quando entendemos essas questões. Tudo começa a fazer muito sentido e eu vou lhe dizer uma coisa. Tudo faz tanto sentido que a gente, quando vê, a gente passa a se comportar de uma forma mais livre. A gente passa a tomar decisões mais coerentes na nossa vida e a gente passa a se comportar de uma forma mais livre. A gente já não faz algo tendencioso. Por exemplo, eu já não atendo um paciente, já não atendo um paciente para agradar um chefe. Eu já não faço. Não, a gente faz o que a gente precisa fazer. Não é que a gente precise agradar o chefe para que a gente receba o aplauso que lá na infância a nossa mãe não fez. Que linda, muito bem, né? A gente não tem essa necessidade de estar ali, de estar reluzindo para que o outro veja, né? A gente não está ali fazendo o dinheiro porque precisa que o outro veja as nossas qualidades. A gente está fazendo o dinheiro porque a gente está contribuindo para o outro e o dinheiro é consequência daquilo ali. Então vai muito por aí. Terminar de brincar com cada brinquedo, isso é uma lição para a vida. A gente brinca, guarda, brinca, guarda. É igual ao que a gente vai fazer na vida. Aqui eu começo a lavar prato, de repente eu já estou dando comida pro louro, de repente eu já estou fazendo outra coisa, e aí eu tenho que ir amarrando e finalizando as coisas que eu vou fazendo. Senão eu deixo tudo, olha aí um exemplo claro, né? Senão eu deixo tudo em aberto. Então eu preciso mentalmente já ir direcionando isso. E isso ficou muito claro para mim, né? Olha só. Já respondi, vida pausado. Aqui. Bora fazer um negócio de constelação aqui agora, com todos da live, porque eu tô precisando. Ai, que interessante. Sim, já estamos fazendo uma constelação. Esses movimentos que eu trago para vocês, esses ensinamentos que eu trago para vocês, todas essas ideias que eu trago, elas já são, né, a constelação em si. Então, eu tenho certeza que algum movimento em vocês já vai começar a ser feito a partir do pouco que vocês ouviram aqui de mim, né? A gente já vai trazendo algum movimento diferente, já vai reverberando na gente. Por quê? Porque vai fazendo sentido, a gente vai lembrando de coisas da nossa infância e a gente vai começando a fazer o link, começando a linkar. Nossa, será então que é por isso que agora eu ajo de tal forma? Então quer dizer que isso acontece por aquele motivo, né? A gente vai fazendo esse link. E sim, eu tinha programado uma coisa bem legal para vocês, que era a questão do workshop. Eu preciso de muitas constelações. Que continua programado isso, eu vou trazer isso para vocês, que são sequências de constelação, que é muito legal. A gente consegue fazer isso em grupo e não apenas constelar um tema, né, da pessoa. Quando a gente faz as sequências de constelação, que é o momento da pré-concepção, o momento da concepção, o momento da gestação, o momento do parto, a gente consegue trazer à tona algumas coisas que ficaram lá imprintadas na célula da gente como memórias emotivas muito fortes. E que essas memórias emotivas que a gente talvez não tenha na vida adulta, a gente consiga trazer à tona, né? Não no movimento de, isso foi por isso. Não, no movimento de, trouxe à tona, liberei na constelação e agora eu consigo com mais leveza
lidar com aquilo. Por quê? Porque ficou mais claro em mim, ficou mais nítido, e agora eu consigo ver, eu consigo perceber o comportamento que eu tenho. Entende? Isso é muito legal. Dá pra gente fazer algo parecido no Zoom, a gente pode programar alguma coisa assim, mas não no sentido de fazer a constelação em si, desses momentos, aí teria que ser uma coisa bem presencial mesmo. Bem legal de fazer, faz muito sentido. Será que uma só resolve? Então, essas sequenciais são legais. A gente vai na puberdade, a gente mexe no feminino, no masculino, a gente mexe nos relacionamentos. É muito interessante, muito interessante. Uma mãe que passou muito tempo tentando engravidar e ficou na ansiedade. Isso para o filho, esse anseio para o filho, sim, é aquilo que eu trouxe para vocês em relação a por que eu estou querendo engravidar, né? É para me satisfazer? É para trazer uma nova vida? É para somar na vida do casal? É para segurar um relacionamento? Então, uma mãe que passa muito tempo tentando engravidar, ela entra numa ansiedade muito profunda, e é uma ansiedade por realização. Então, aquele movimento, até o movimento sexual, né, da coisa, da criação em si, ele vira um movimento mecânico. Ele passa a ser um movimento mecânico, ela passa a entrar numa emoção de ansiedade tão grande que quando a criança vem, ela deposita na criança a real necessidade de felicidade dela. Né? Olha, eu esperei tanto por você para o momento ser feliz. E a criança pequena é inocente e muito pequena para aquele movimento todo, para aquele sentimento todo que a mãe traz perante a criança. Então, a criança ela não consegue sustentar aquele sentimento. Pensem numa cachoeira. Uma cachoeira, ela vai descendo, desaguando, e ela vai lá, né, e dá no rio. Então, aquele rio é a criança, né? E os pais, a cachoeira. Então, os pais dão tudo, dão a água inteira para aquele rio, dão tudo, até que aquele rio fique cheio, 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 e ele transborde e vire uma outra cachoeira. Então, aquela criança passa aquilo para frente numa outra cachoeira. É impossível que o movimento seja contrário. É impossível que o rio dê água para a cachoeira no movimento contrário, né? Então, é impossível também que os nossos pequenos, eles possam nos dar, nos nutrir sentimentalmente. Então, o que é que acontece com uma mãe ansiosa para ter aquele filho? Ela deposita naquela criança toda a real necessidade dela de felicidade. E ela fala, você vai me fazer feliz. E a criança já nasce com aquele peso da responsabilidade de fazer mamãe e papai felizes. E aí, naquele movimento todo de situações que acontecem na vida, né, na infância, tendo como necessidade ainda imprintada fazer mamãe e papai felizes, como é que eu vou olhar para a minha vida como criança? Como é que eu vou brincar? Como é que eu vou interagir? Se toda aquela movimentação, aquele imprint ficou em mim, como é que eu vou ter uma profissão? Como é que eu vou para a vida? Né? Como é que eu vou fazer o dinheiro? Então, tudo isso fica travado, fica bem travado. Então, são situações que realmente acometem, né? Que vem da pré-concepção, olha aí, que vem daquela ideia da mamãe e do papai do porquê essa criança está vindo, porque ela está sendo trazida, né? Até a movimentação da questão do alimentar-se é muito importante. Diz muito respeito a como a criança ela vai, como adulto, né? Na verdade, ele vai buscar fazer o dinheiro, né? Se ele teve aquilo muito fácil. Se tem a Laura Gutman gosta muito de falar nisso, né? Crianças que nasceram de parto normal, elas tendem a ter mais garra na vida, porque o primeiro movimento que elas fizeram de nascer foi feito por elas, né? Elas nasceram, então é um movimento brusco, né? É um caminho a percorrer. Então o movimento do parto normal, ele lá na frente, lá na vida adulta, significa que a pessoa vai ter mais... Eles fizeram um estudo, né, sobre isso, significa que a pessoa tem mais garra, é mais ativa, é mais vai para frente, eu vou e resolvo. E as crianças que nasceram de parto cesariano são crianças que têm uma tranquilidade a mais. Por quê? Porque elas foram nascidas, né? Bom, fica a critério. É um estudo que eles fizeram
vale a pena e aí cabe a gente observar, né? As crianças que foram aqui em casa, isso faz sentido. Se o Matheus ouvir eu falando isso, ele vai me dar uma surra. Mas Matheus, ele é mais tranquilo, ele é mais acomodado. Eu sou mais ativa, sou mais, né, agoniada para fazer as coisas. Eu vim do parto normal, ele já veio do parto cesariano. Então, a gente pode observar isso. É claro que não é 100% de verdade em todos os casos, né? Tem outros critérios para se analisar. Mas é pela questão mesmo do caminho percorrido, do que se fez para nascer. E aí dizem que essas crianças são crianças que são mais corajosas, mais ávidas, elas se jogam mais, elas vão mais para frente na vida adulta. E os partos cesarianos são crianças mais tranquilas, mais acomodadas, mais, uma pessoa faz por mim e por aí vai. Enfim. Aí vocês já estão marcando, aí eu estou vendo aqui que vocês já estão marcando uma constelação aqui mesmo, vamos sim. Adorei. Amo esse livro é fantástico. Só não pode entrar na culpa. Estou esperando um sagrado feminino. Vai ter o sagrado feminino, mas antes do sagrado feminino a gente precisa curar nossas encrencas lá da pré-concepção, da gestação. Como é que a gente vai para o feminino antes de ter toda essa questão da infância curada, né? A gente precisa dar um bom lugar para a nossa criança, a gente precisa abraçar a nossa criança e acolher ela de uma forma mais sentimental, né? Dá para enxergar coisas maravilhosas com as constelações. Sim, dá para enxergar coisas muito lindas através das constelações. Olha, nossa, verdade. Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm algumas coisas que vocês queiram me perguntar, algumas coisas que vocês queiram acrescentar? Preciso resolver isso com urgência. Vamos ter muito tempo para isso. Vamos resolver isso sim. As constelações são fantásticas, eu gosto muito, como eu trago para vocês, dos ensinamentos das constelações. Antes da gente abrir uma constelação, é muito importante que a gente veja, né, toda a movimentação das nossas relações hoje, de como a gente se relaciona, né? Bert, quando ele traz as constelações para a gente, ele traz as constelações como uma ciência da maestria do relacionamento, né? É um relacionamento muito, muito lindo quando a gente tem os ensinamentos das constelações. Fica na nossa mente a forma mais correta de se relacionar com o outro, né? Não atingindo o núcleo íntimo dele, né? Respeitando o núcleo íntimo dele e o nosso, primeiro nos reconhecendo, nos relacionando com nós mesmos. Então a constelação ela vem com esses ensinamentos para que a gente possa aprender a se relacionar primeiro com a gente e depois com o mundo. Observando meus filhos, vejo que a teoria do parto normal e cesárea não cabe a diferença dos dois. Aqui vejo as características trocadas. Olha aí, tá vendo que interessante? E é como eu falei, é claro que a gente precisa analisar cada caso, a gente precisa ver cada caso. A gente precisa ver como foram as experiências deles, né? Como foi, inclusive, o movimento da pré-concepção. Talvez um movimento de meio que por acidente, não um planejamento não tão certo, não tão convicto, influencie nisso aí, né? Ou até uma emoção que foi gerada no momento da gestação, foi como a emoção do susto. A emoção do susto, a criança vem no susto. E isso quer com que ela vá se aquietando durante a vida. Então, ela nasce no susto ali do parto normal e ela vai se aquietando. É como eu falei, não tem verdade absoluta para nada, né? E essa questão do parto é como a Laura traz pra gente, foi um estudo que eles fizeram. Aqui em casa é bem certinho, bem coerente comigo e com meu irmão. E outras pessoas que eu conversei também foi bem coerente. Mas aí a gente já tem um caso que não, tá vendo que interessante? Vale a gente trazer mais essas experiências pra gente ver onde foi. Nanda, Sândio nasceu de cesárea, acho que tem sentido mesmo, se é que ele me entende. Olha lá vocês, pelo amor de Deus, vocês não vão começar agora a apontar, o Diego nasceu de cesárea também, e eu coloquei ele na correria, viu, dizer que foi eu que coloquei ele na correria. Não vão começar assim.
Vamos devagar com a vida do coleguinha aí. Agora vai perguntar, ei, você tá nessa correria assim, você nasceu cesárea ou normal? Foi um estudo que eles fizeram, mas a gente tem que analisar muitas coisas sim, tá? O que mais que vocês querem saber? Alguma coisa que vocês queiram me perguntar? Alguma situação da infância que vocês queiram trazer? Olha, a Jéssica rindo, essa Jéssica, meu Deus do céu. Essa Jéssica é uma figura. O que vocês querem me perguntar? Alguma coisa? Eu posso ficar por aqui? Posso encerrar a live? Vamos conversar mais? Ó, já deu aqui, hein? Vou ficar por aqui então, que já vai acabar. Um beijo bem grandão para vocês, espero que vocês tenham gostado. A gente marca em algum momento, né? Uma constelação, o que vocês acham? Vou ver se eu crio com vocês um canalzinho mais íntimo, talvez no Telegram, para que a gente possa fazer alguns encontros. Dá pra gente fazer constelação pela internet, algumas coisas pela internet dá, não essas mais profundas, como eu falei pra vocês, que a gente vai fazendo constelações mais guiadas, mas fica bem interessante, sim, como se fosse uma conversa mais íntima até. Tá bom? Um beijo bem grandão pra vocês. Tchau, tchau. Encerrar.